Senta aí, porque o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você entende as mulheres. E eu não estou falando sobre aquelas dicas óbvias que todo cara já ouviu 1000 vezes. Não, estou falando sobre sinais tão sutis que a maioria dos homens nem percebe. Sinais que revelam quando uma mulher realmente quer se entregar, mas não vai te dizer isso em palavras. Parece controverso? Ótimo, porque a verdade nunca é confortável. A maioria dos homens está tão ocupada tentando ganhar uma mulher, fazer ela se apaixonar ou interpretar cada gesto de forma errada, que acabam ignorando o que realmente importa. O que você precisa perceber é que mulheres não sempre falam o que sentem. E honestamente, a sua interpretação limitada disso pode custar oportunidades que você nem imagina. Aqui está o ponto. Ela não quer que você saiba que ela se entrega, porque na maioria das vezes ela ainda está se descobrindo. Então, se você acha que todo toque, todo olhar ou toda conversa tem um significado óbvio, está enganado. Existem sinais que são invisíveis para 90% dos homens. Sinais que indicam vulnerabilidade, autoconhecimento e até desejo, mas de forma silenciosa. E é exatamente aí que você precisa aprender a enxergar. Ignorar esses sinais não é apenas uma falha, é uma escolha que te mantém no escuro. Agora, deixa eu te dar um spoiler. O que eu vou revelar aqui é polêmico, porque desafia tudo o que você aprendeu sobre conquistar uma mulher. Não se trata de manipulação, nem de truques baratos. É sobre perceber o que ela realmente quer, muitas vezes antes mesmo dela admitir isso para si mesma. É sobre entender linguagem corporal, pequenos hábitos e atitudes que dizem mais do que palavras. Se você estiver pronto para abrir os olhos e realmente compreender o que uma mulher sente e deseja sem precisar que ela fale, então continue comigo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 5 sinais ocultos que indicam quando uma mulher quer se entregar, mas não diz. Presta atenção, porque se você ignorar isso, vai continuar perdendo oportunidades que poderiam mudar completamente a forma como você se conecta com ela. E, sinceramente, com você mesmo. 1. Ela testa seus limites emocionais sem dizer uma palavra. Se você acha que mulheres sempre dizem claramente o que querem, está enganado. A verdade é que muitas vezes elas testam você de maneiras tão sutis que a maioria dos homens nem percebe. E é exatamente isso que separa os homens que entendem das mulheres daqueles que continuam totalmente perdidos. Preste atenção. Quando uma mulher começa a testar seus limites emocionais, ela não está sendo difícil ou jogando. Ela está medindo em silêncio se você consegue perceber o que ela realmente sente e, mais importante, se você pode lidar com isso. Esses testes podem vir de forma incrivelmente discreta. Um comentário inesperado que parece inocente, uma provocação que te faz reagir sem perceber ou até mesmo um pequeno afastamento repentino. Tudo isso é um convite silencioso para que você mostre quem você realmente é. O problema é que a maioria dos homens reage de forma automática, defensiva ou até com raiva e nem sequer percebe que está falhando em um teste crucial. E aqui está a parte controversa. A mulher que se quer entregar a si mesma não vai simplesmente se abrir com você. Ela quer ver se você consegue ler entre as linhas. Quer ver se você percebe o que ela sente, sem que ela precise colocar em palavras. Muitos homens ainda vivem na ilusão de que tudo é preto no branco. Ela sorriu. Logo gosta de mim. Ela se afastou, logo não gosta de mim. Isso é infantil. O verdadeiro jogo emocional acontece nos detalhes, nos gestos sutis, nos testes silenciosos que ela faz para perceber se você está à altura. Outra coisa que você precisa entender: esses testes não são mal intencionados. Ela não está tentando te manipular ou brincar com você. Pelo contrário, ela está protegendo a si mesma. Entregar-se emocionalmente não é simples. Requer coragem, e ela quer ter certeza de que você está pronto para isso.
Cada pequeno teste é, na verdade, um indicador do seu nível de percepção, paciência e inteligência emocional. Agora, para muitos homens, isso soa impossível. Como interpretar sinais que nem sempre existem de forma óbvia? A chave está em prestar atenção nos padrões. Como ela reage quando você mantém a calma diante de provocações? Como age quando você mostra confiança, mesmo em situações desconfortáveis? Como ela observa sua reação quando você mantém limites claros sem perder conexão? Se você não consegue perceber isso, não se preocupe. A maioria dos homens também não. Mas aprender a enxergar essas sutilezas separa os homens comuns daqueles que realmente entendem a dinâmica emocional feminina. E aqui vai o ponto que ninguém te conta. Muitos homens interpretam mal esses testes e acabam se afastando, ou pior, tentando consertar o que não precisa de conserto. Resultado? Ela se fecha ainda mais e você nem percebeu que estava diante de um sinal poderoso de que ela queria se abrir. Entender esses testes é, na verdade, entender que o processo de se entregar não é linear. É silencioso, indireto e altamente sutil. Portanto, se você quer realmente perceber quando uma mulher se quer entregar, comece a observar os limites que ela testa. Não se trata de reagir de forma exagerada ou de tentar impressioná-la. Trata-se de perceber, compreender e respeitar o ritmo dela, sem que ela precise dizer nada, porque no fundo ela está apenas perguntando: "Você consegue me entender mesmo quando não falo nada?" Se você aprender a responder a essa pergunta, estará um passo à frente de quase todos os homens que ela já conheceu. E acredite, isso muda completamente a forma como você se conecta com ela e como ela se conecta consigo mesma. 2. O silêncio é a arma mais forte. Você já percebeu como o silêncio de uma mulher pode ser mais poderoso do que qualquer palavra? Muitos homens ainda pensam que se ela não falar, não está interessada, mas essa é uma das maiores falácias que existem. O silêncio dela não é vazio, ele está cheio de significado. E se você aprender a lê-lo, poderá compreender mais sobre o que ela realmente sente do que qualquer conversa longa poderia revelar. O fato é que mulheres que se querem entregar a si mesmas, que estão em contato com seus sentimentos mais profundos, muitas vezes escolhem não falar. E isso não é sobre você, é sobre elas. É um mecanismo de proteção, uma maneira de filtrar quem realmente está prestando atenção e quem está apenas reagindo de forma automática. E aqui vai a verdade controversa. A maioria dos homens vê o silêncio como desinteresse, mas na realidade ele é um teste. O silêncio dela pode se manifestar de várias formas. Às vezes ela simplesmente não responde de imediato, não por desprezo, mas para ver se você respeita o espaço dela. Outras vezes, ela se retira de uma conversa, de forma sutil, sem drama, apenas para observar como você reage. É nesse espaço entre as palavras que você descobre muito sobre a intenção dela. Se você se desespera, manda mensagens incessantes ou interpreta tudo de forma negativa, está perdendo o sinal mais claro de todos, que ela quer se entregar, mas no tempo dela. E aqui é onde a maioria dos homens falha. Eles têm medo do silêncio, precisam preenchê-lo com palavras vazias, mensagens ou gestos forçados. Isso não apenas mostra insegurança, mas também sufoca o que ela está tentando expressar de forma natural. Aprender a lidar com o silêncio é aprender a observar sem interferir. É perceber que ela não está testando sua paciência à toa. Ela quer ver se você entende o valor do espaço, se você consegue se manter presente mesmo quando não há ação imediata. O silêncio também é revelador porque mostra o nível de conexão que ela tem consigo mesma. Uma mulher que está se entregando a si mesma, mesmo que em segredo, não precisa preencher cada momento com palavras ou explicações. Ela vive suas emoções internamente, e o modo como você reage a isso diz muito sobre sua maturidade emocional.
Homens imaturos interpretam isso como frieza, mas homens que entendem percebem como uma oportunidade de se alinhar com o ritmo dela. Aqui está um ponto controverso. Se você não aprende a apreciar o silêncio dela, você nunca vai perceber os sinais mais sutis de entrega. Pequenos olhares, gestos quase imperceptíveis, ou mesmo a maneira como ela se comporta quando não há pressão externa. Tudo isso é parte do sinal oculto que muitos homens ignoram. Então, se você quer realmente entender quando uma mulher se quer entregar a si mesma, comece a observar o silêncio dela como se fosse uma linguagem própria. Não tente preencher o vazio com palavras ou ações impulsivas. Respeite, perceba e reflita. O silêncio não é um obstáculo, é a ferramenta mais poderosa que ela possui para mostrar quem realmente está atento e merece seu tempo e energia. Aprender a decodificar esse silêncio é a diferença entre estar perdido e estar à frente. É a linha tênue entre ser apenas mais um que reage automaticamente e ser alguém que realmente entende a dinâmica emocional feminina. Porque no final, o que ela mais deseja não é alguém que fale mais alto, mas alguém que saiba ouvir, mesmo quando não há som. 3. Mudanças de comportamento que você nem nota. Se tem uma coisa que a maioria dos homens ignora completamente, são as pequenas mudanças de comportamento que uma mulher exibe quando está se entregando a si mesma. Não estou falando de grandes gestos dramáticos. Estou falando de sutilezas diárias, atitudes silenciosas, sinais que passam despercebidos para quem não presta atenção. E acredite, perceber esses sinais é o que separa os homens comuns daqueles que realmente entendem a dinâmica feminina. Uma mulher que se quer entregar a si mesma muda a forma como se apresenta, mas não de forma óbvia. Ela começa a escolher seus momentos, suas palavras, suas reações. Coisas simples como o tom de voz, a frequência com que se comunica, a maneira como reage a estímulos emocionais. Tudo isso revela muito mais do que qualquer declaração direta. Esses sinais não gritam "estou interessada" ou "quero me abrir", mas eles existem. E quem sabe observar os identifica imediatamente. Outro ponto crucial é a consistência dessas mudanças. Não é sobre um momento isolado de comportamento, mas sobre padrões que aparecem ao longo do tempo. Homens que prestam atenção conseguem perceber uma cadência diferente, um ritmo emocional distinto. Ela começa a priorizar certas interações, muda a forma como lida com emoções e até pequenas decisões do dia a dia refletem sua disposição interna. Para o homem atento, essas mudanças silenciosas são como pistas de um quebra-cabeça que, quando montado, revela muito sobre o que ela quer e sobre como ela está se conectando consigo mesma. É controverso, mas verdadeiro. Muitas vezes, os homens interpretam mal essas mudanças ou simplesmente não as veem. Eles ainda vivem presos à ideia de que tudo deve ser verbalizado, de que se não há palavras, não há significado. E é aí que falham. As mudanças de comportamento falam uma linguagem própria, uma que não exige explicações. A mulher que se quer entregar a si mesma está de forma silenciosa, comunicando seu estado emocional, seus limites e até mesmo sua disposição para criar intimidade, sem dizer nada. Perceber esses sinais exige algo que muitos homens não têm: atenção real e sensibilidade emocional. Não basta estar fisicamente presente, é preciso notar padrões, sutilezas, a maneira como pequenas interações se repetem ou se intensificam. Ignorar isso é perder oportunidades que nunca mais voltarão, porque esses sinais são passageiros e específicos de um momento em que ela está se descobrindo e se abrindo. Portanto, se você quer realmente compreender quando uma mulher se quer entregar, comece a observar as mudanças de comportamento.
Aprenda a enxergar padrões, a sentir nuances, a perceber a cadência emocional que ela transmite mesmo sem falar uma palavra. Essa é a diferença entre um homem que reage superficialmente e um homem que entende, que percebe e que se conecta de verdade. No final, entender esses sinais silenciosos não é apenas sobre ela. É sobre você aprender a ler pessoas, a decodificar emoções e a se tornar alguém que realmente compreende a dinâmica da intimidade, sem precisar que tudo seja dito explicitamente. 4. A frustração dos homens que não entendem. Vamos ser sinceros, muitos homens simplesmente não entendem o que está acontecendo ao seu redor. Eles veem sinais claros, mudanças sutis e silêncios carregados de significado, mas insistem em interpretar tudo de forma errada. E essa é a grande frustração para muitas mulheres. Não porque elas querem confundir você, mas porque muitos homens não estão atentos o suficiente para perceber o que realmente importa. A primeira coisa que você precisa entender é que seu olhar superficial e suas interpretações automáticas são um problema. Quando ela se aproxima, se afasta, provoca ou fica em silêncio, você tende a reagir imediatamente com pressa, ansiedade ou frustração. E é aí que você erra. Ela não quer um homem que responda impulsivamente, mas alguém que consiga perceber o que está acontecendo sem precisar que tudo seja explicado. Homens que não conseguem fazer isso muitas vezes perdem totalmente a conexão e nem percebem que ela estava sinalizando algo importante o tempo todo. Outra crítica importante é sobre a falta de atenção aos detalhes. Pequenos gestos, tons de voz, olhares, pausas em conversas, tudo isso tem significado. E ignorar isso é escolher permanecer cego. A mulher que se quer entregar a si mesma não vai correr atrás de você para explicar tudo. Ela espera que você acorde para o que está acontecendo, que perceba sem esforço óbvio. E aqui está o problema. Muitos homens ainda vivem na lógica de se ela não diz, não existe. Essa mentalidade não apenas impede que você entenda, como também faz você perder oportunidades de conexão profunda. Então, como acordar? Primeiro, respire e desacelere. Não tente decifrar ou controlar cada movimento dela. Observe, sinta, perceba padrões sem necessidade de explicação. Cada pequena reação dela é uma pista, um pedaço do quebra-cabeça que revela se ela está pronta para se abrir e se entregar. Homens que entendem isso não se desesperam pelo silêncio, não interpretam mal provocações e não tentam preencher espaços vazios de forma inútil. Eles percebem, se conectam e respondem com maturidade. Segundo, desenvolva sensibilidade emocional. Isso não é sobre ser sentimental ou dramático. É sobre estar presente, notar nuances e respeitar o ritmo dela. Ela não está testando você para se divertir ou para confundir. Ela está testando você para ver se você está realmente apto a lidar com profundidade emocional, com a dela e muitas vezes com a sua própria. Por último, reflita sobre seus padrões de comportamento. Quantas vezes você já ignorou os sinais claros porque estava distraído ou confuso? Quantas vezes reagiu impulsivamente sem perceber que ela estava dando a você a chance de se conectar de forma mais profunda? Homens que entendem isso aprendem a ser pacientes, atentos e estratégicos, mas sempre de maneira natural e respeitosa. O ponto é este. Se você continuar ignorando essas pistas, vai perder oportunidades que poderiam mudar completamente sua relação com ela. E não se trata apenas de conquistar ou seduzir, trata-se de compreender, respeitar e se conectar com a mulher que, silenciosamente, está tentando se entregar, e talvez até com você. Homens que acordam para isso são raros, e é justamente por isso que elas valorizam tanto quem percebe sem precisar de palavras. Acordar não é difícil, mas exige consciência. Preste atenção, desacelere.
Observe os sinais e você vai perceber que a entrega dela não é apenas um gesto de interesse. É uma oportunidade de conexão real e profunda, que muitos homens deixam passar por pura distração ou falta de sensibilidade. 5. Quando ela se aproxima sem medo. Chegamos ao ponto mais sutil e, ao mesmo tempo, mais revelador. Quando uma mulher realmente se quer entregar, mesmo que silenciosamente, ela começa a se aproximar sem medo. E não estou falando de gestos dramáticos ou declarações explícitas. Falo de aproximações que passam despercebidas por quase todos os homens. Gestos, atitudes e pequenas iniciativas que mostram que ela está disposta a se conectar, mas apenas se você estiver pronto para perceber. Essa aproximação sem medo não é sobre pressa, nem sobre ansiedade. É calma, firme e intencional. Ela observa sua reação, sente seu ritmo emocional e decide dar passos apenas quando sente que o espaço está seguro. Homens que interpretam mal esses sinais, muitas vezes perdem a chance de reconhecer o quanto ela está se abrindo. O perigo aqui é enxergar tudo apenas superficialmente. Um olhar prolongado ou um toque sutil podem parecer triviais, mas para quem sabe ler sinais, eles indicam que ela está disposta a se entregar de maneira profunda, mesmo sem palavras. Outra coisa que muitos homens ignoram é que essa aproximação é um teste final da sua atenção e maturidade. Ela quer ver se você consegue perceber a intenção sem precisar de confirmação explícita. Se você reage com insegurança, pressa ou confusão, o que era uma oportunidade de conexão se transforma em distância. Mas se você responde com presença, respeito e compreensão, ela se sente segura para continuar se abrindo. E isso não é apenas sobre ela, é sobre você também perceber e aceitar a própria vulnerabilidade e capacidade de se conectar genuinamente. É controverso dizer isso, mas aqui vai. Muitos homens ainda confundem essa aproximação silenciosa com interesse sexual imediato. Eles não percebem que o que está acontecendo é muito mais profundo. A mulher que se aproxima sem medo está mostrando confiança, autoconhecimento e um desejo real de se conectar emocionalmente e não apenas fisicamente. Reconhecer isso exige inteligência emocional e atenção plena, qualidades que infelizmente muitos homens deixam de desenvolver. O ponto mais importante aqui é a consciência. Para perceber quando ela está se aproximando sem medo, você precisa prestar atenção nos detalhes. Na maneira como ela mantém contato visual, na frequência com que busca momentos de proximidade, na forma como age sem pressão ou necessidade de validação. Cada pequeno gesto é uma oportunidade de fortalecer a conexão e entender que ela não está apenas reagindo, mas se abrindo de maneira deliberada. No final, quando uma mulher se aproxima sem medo, ela está mostrando que confia, mesmo que silenciosamente, que você pode perceber, respeitar e corresponder à sua entrega. Homens que aprendem a reconhecer e valorizar isso estão à frente de todos os outros. Eles entendem que a verdadeira intimidade começa muito antes das palavras, muito antes das declarações e muitas vezes no espaço silencioso entre dois corações que estão prontos para se encontrar. Aprender a enxergar esses sinais é, de fato, uma habilidade rara, mas se você conseguir, vai perceber que a entrega dela não é apenas sobre interesse, mas sobre coragem, confiança e conexão real. Elementos que qualquer homem inteligente deveria valorizar, respeitar e, acima de tudo, reconhecer. Agora, deixa eu ser completamente franco. A maioria dos homens está completamente cega para esses sinais. Eles insistem em pensar que tudo precisa ser falado, explicado ou mostrado de forma explícita e, por isso, acabam perdendo as mulheres que realmente poderiam se entregar, não apenas a eles, mas a si mesmas. Essa é a verdade que quase ninguém te conta,
E é exatamente por isso que entender esses sinais faz toda a diferença. Se você aprendeu a observar os limites que ela testa, a interpretar o silêncio, a notar mudanças de comportamento e perceber quando ela se aproxima sem medo, parabéns! Você está vendo o que a maioria dos homens nem consegue perceber. Mas aqui vai o desafio. Aplicar isso exige atenção, paciência e coragem para se conectar de forma verdadeira, sem pressa ou necessidade de controle. E agora quero ouvir de você. Comenta aqui suas experiências, os sinais que você já percebeu ou situações em que sentiu que uma mulher estava se entregando silenciosamente. Eu vou ler todos os comentários e sempre que possível vou entrar em contato com você pessoalmente. Essa é a oportunidade de transformar observação em compreensão real e talvez até mudar a forma como você se relaciona com mulheres e consigo mesmo. Lembre-se, os sinais estão aí, mas